Então, gente, a Jaque vai tentando ali, a Jaque vai tentando ali, e aí eu vou fazendo um jabá aqui e ia falando aqui da nossa Zigur, né? Que também é nossa, porque é uma coisa. Vai tocando o barco, beleza. Vão tentando aí. Então, camiseta de ouro monatômico, como eu ia falando, né? A minha armadura, né? Alguém disse que, olha ali, ó. Olha ali, ó, que maravilha, hein? Então, as camisetas da Zigu com ouro monatômico, recomendo que todos adquiram, porque realmente faz uma diferença a vibração do ouro, né? Ouro monatômico. Então, vocês vão pesquisar, vocês vão entender mais sobre o ouro monatômico, inclusive. No perfil da Zigu também tem bastante coisa sobre o ouro monatômico. E também sobre os lençóis que eu estava falando e outras peças de cama também, que a Zigu está colocando ouro monatômico também, mas eu acho que isso é só para quem vai na atividade de campo em Dáquila Pesquisas. Então entra lá no perfil, conversa com eles lá, eles estão fazendo uma campanha aí também, ajudando aí nas pesquisas de Ratanabá, e você indiretamente vai ajudar também participando aí, colocando ouro monatômico, tendo o benefício do ouro monatômico nas suas peças de roupas, né? E também ajudando aí nas pesquisas de Ratanabá. Então, deixa eu ver. Ah, foi tu que botou a mão na frente da câmera? Entendi. Eu não estou ouvindo, não está saindo o teu áudio. Tava xeretando, eu disse. Ah, tá. Então tá. Eu tô aceitando aqui, ela tá mandando o convite, eu tô aceitando aí. Então, o que eu ia falando também aqui, tô tomando o meu chá, né? Que é um chá com noz moscada. Olha aí, ó. Que mudança de hábito, hein? Então, o chá de noz moscadas faz toda a diferença, tá? É saboroso, é delicioso e tem benefícios incríveis. Pesquisa aí também. Vamos tornar as pessoas pesquisadoras, né? E uma das coisas muito importantes que eu estava falando no final, porque o vídeo eu excluí, então vou falar de novo aqui. Esse livro aqui, O Despertar da Consciência, é um livro maravilhoso para quem está iniciando nessa trajetória de expansão de consciência. É um livro que é um livro fora da curva realmente assim, que ele traz você para uma autorresponsabilidade muito legal da forma de pensar, da forma de agir. E o nosso assunto hoje aqui é exatamente sobre esse despertar da consciência. Então, esse casal que está aqui, né, que a gente está tentando trazer mais uma pessoa para cá e está um pouco difícil, né, que é a Jaqueline. Então, esse esse livro aqui, ele linka exatamente com a história de quem está iniciando nesse despertar da consciência, né? Então, isso é maravilhoso, porque muita gente, eu convidei o Alessandro e a Silvana para vir aqui exatamente por causa de que eles têm uma história muito legal, né? De quebra de paradigmas, de quebra de crenças, de tudo aquilo que as pessoas acham que só acontecem com elas vão ver que é uma trajetória que todo dimensional faz, de enfrentar isso no seu dia a dia. E a história deles é muito bacana por causa disso. E enquanto aí a gente vai conversando, a Jaque vai tentando aí, Jaque. A minha parceira futebolista do time apocalíptico, daqui a pouco ela entra aí, vai dar tudo certo sim. Então, Alessandra e Sil, sejam muito bem-vindos, tá? É um prazer ter vocês aqui no canal. O Alessandro tem o canal, tem o perfil dele ali, o Alessandro, deixei também no meme ali, né? E a Sil também tem aí, são dois propagadores também do conhecimento. Então sejam todos muito bem-vindos, agradeço muito por vocês terem aceitado o convite. E é aquilo que eu falei, as pessoas precisam se identificar com alguma história. As pessoas precisam olhar para fora e dizer assim: nossa, essa história parece a minha história. Então dá para chegar até algum lugar, né? E se nós formos pegar todas as revistas ufológicas do Brasil aí, nós temos muito mais história real do que essas histórias contadas na revista ufológica, né? Então isso é muito legal. Então, é com vocês.
Eu passo a bola para vocês. Muito obrigado e gratidão mesmo por vocês estarem aqui. Assim, ó, e só para falar, a Sil tava assim, nossa senhora. Eu disse, Sil, é importante, a propagação é importante. Você vai fazer uns treinamentos. Isso é muito legal e de uma forma bem divertida que vai ajudar muitas pessoas. Então, parabéns, Sil. Olha, tô impressionado. Tomei 1 litro de suco de maracujá. Ai, Tá ouvindo bem aí? tá dando uma travadinha, mas dá para ouvir. O volume tá legal. O áudio. Sim, sim, o volume tá ótimo. Tá ótimo. Eu começo ou você começa? Não, eu começo. Começa você. Tá, quer que eu faça uma pergunta para você dar início? Porque eu acho que fica mais claro, né, para as pessoas entenderem, né? Então, eu vou te perguntar assim, Alessandro, como tudo começou? Para quem não Tá dando- Sandro reside em Pirassununga, estado de São Paulo. A gente veio de uma família humilde, né? E com toda aquela crença enraizada na religião católica, né? Só que a gente não era aquele praticante fervoroso, mas tinha lá essa religião. Só que assim, eu já vinha notando algumas coisas estranhas acontecendo assim no mundo, mais na questão geopolítica, né? Poxa vida, por que que as coisas não dá certo? Sempre dá algum contratempo e nunca a coisa que é certa acontece, né? Muito bem. Aí eu estava vendo também a situação de comida, de imposto, aquele negócio, né? E um dia, antes mesmo de conhecer Dáquila e ter um pouquinho desse conhecimento que a gente tem hoje, eu falei para ela assim, você já reparou? A gente é escravo. Ela falou assim, como assim escravo? Eu falei, repara, a gente tem horas e volta quase que todos os dias, 6h30, 7 horas, né? 5, 6, 7, mas enfim, passa um bom 12 horas fora de casa. Aí a gente chega em casa, família humilde, digamos assim, tem os afazeres domésticos. Aí tem que fazer alguma coisa em casa, aí faz lá o jantar, come e dorme. Aí, não, beleza, vai chegar o final de semana, vamos curtir o final de semana. Só que o final de semana você tá morto, porque trabalhou a semana inteira e no sábado você quer descansar. Aí vem os prazeres mundanos, né? Ah, quer saber? Eu vou tomar pizza, vou comer um lanche, salame. E assim. E eu comecei a falar isso, olha, a gente é escravo. Não, tá louco, não sei o que tem. Que doideira é essa? Eu comecei a ficar meio estranho, sabe? Insuportável. Aí, nossa, já não assistia televisão já de um bom tempo. Eu vivia no YouTube, mas vendo os vídeos assim de corrida, carro, moto, esporte, esse negócio assim, mas literalmente bobagem, né? Perda de tempo. E um dia, rodando no YouTube, apareceu lá Ratanabá, cidade perdida na Amazônia. Nossa, aqui eu falei, o quê? Que negócio é esse? Aí comecei a assistir, era um vídeo do Rafael Hungria. Eu assisti aquele vídeo, cara, e deu negócio e comecei a procurar. Eu escrevi lá na barra de busca, Ratanabá, e começou a vir vídeo de Ratanabá. Comecei a ver um atrás do outro. Aí tinha do Rafael, aí tinha o canal Além da Nuvem, aí que conheci André de Pierre. Aí eu comecei a ver que eles falavam mais ou menos da mesma coisa, só que, assim, pesquisadores distintos falando da mesma coisa, né? Aí o Rafael, nos vídeos dele, falava de Dáquila. Eu falei, o que é Dáquila? Aí escrevi na busca, Dáquila. Comecei a ver Dáquila. Aí comecei a ver uns vídeos, vi outros pesquisadores, que nem o Otávio Reis, o Cássio Eduardo, né? Aí comecei a conhecer esse pessoal aí.
Aí comecei a ver de Dáquila, aí vi o Terra Convexa. Falei, nossa, que loucura, que negócio. Aí já comecei a cacholinha, né? Aí comecei a ver, até que chegou no tal da ET Bilu. Falei, puta que pariu. Aí vi lá aquele documentário daquelas emissoras que foram lá, né? Fizeram aquela. Sei. Aí vi aquele documentário, a hora que eu vi aquele bonequinho pulando, falei, putz, que bosta, né? Tava tudo indo, tinha achado. Ai, mas mesmo assim eu continuei vendo os vídeos do Rafa, do pessoal lá, e falando, cara, tem alguma coisa aí que me atrai, sabe? E aí eu falava pra ela assim, eu mostrei pra ela, ela falou, não, vê lá, isso aí, loucura, né? É, porque o demônio é ardiloso, carapuca pra gente, né? Esses negócios aí. Ah, não sei não, acho que isso você devia deixar quieto, esses papos aí. Mas eu ficava com aquele negócio matatona na minha cabeça, né? Aí vídeo, até que um dia, cara, eu vi aquele vídeo que o Rutan fez. Desmascarando. Tentando desmascarar. Fazendo uma análise técnica do vídeo, né? Ele falou, olha, isso aqui não tem corte nenhum. Essa imagem aqui não tem nada a ver com aquela outra imagem que a emissora fez. Ele fez para desmascarar e acabou. Ele fez para desmascarar. Ele queria desmascarar a Dáquila e acabou comprovando no vídeo, né? A hora que eu acabei de assistir o vídeo, eu catei ela pro braço e falei, senta no sofá e assiste esse vídeo aqui, eu falei pra ela. Ela falei, vamos lá agora. Eu falei, tipo assim, aí peguei os contatos lá nos grupos, que eu já participava do grupo do Telegram do Rafael. Com quem que eu falo, eu vou, não sei o que tem, não, você tem que ficar. É melhor você ser sócio antes, né? Aí eu falei, não, eu vou me associar, fiquei sócio, já comecei a infernizar a Rafaela lá do grupo, lá falei, como é que faz? Aí, na época, tava tendo as inscrições do AC, a gente foi. Aí, expliquei um pouquinho para ela o que eu tinha entendido do que era ser um dimensional, como que funcionava e tal. Aí, no caminho, ela falava assim, mas Alessandra. Satanás é astuto. Satanás é... Aí eu falei, vamos sentir no coração. Se não for pra gente, a gente monta no carro na hora e pé na tábua, nem olha pra trás, né? Aí ela falou assim, mas o que a gente vai ver? Ela falou, Não sei. não sei, vamos ver, não sei como é que é também, né? Aí ela, mas será que eu sou dimensional? Eu acho que eu sou. Bom, peraí. Antes de tudo, deixa eu te fazer um... O Alessandro é bem objetivo, né? Engata a primeira, segunda, terceira e lenha, né? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Hoje, olhando para o mundo fora, para as pessoas fora do círculo que a gente convive, porque a gente tem os grupos, né? E cada um vai se encaixar no grupo dependendo do seu nível de consciência. Então, isso é muito legal. Olhando as pessoas fora, assim, hoje, quando você fala alguma coisa para você mesmo, isso, não para elas, você pensa assim, cara, eu era assim, eu vivia assim. Como é que era essa tua busca, assim, tipo, tu buscava em livros antes de conhecer tudo isso, tu buscava em livros, tu pesquisava, como é que te bateu essa tua insatisfação, assim? Porque é uma insatisfação que gera, é um vazio que gera em você, não é? Sim, mas é como eu te falei, eu comecei a ver a minha vida, tipo assim, eu tô com 40 anos e trabalha, chega no final do ano, você não fez nada com aquilo, entendeu? Não sai do lugar. É uma roda de samsara mesmo, que vira em volta e tá sempre no mesmo lugar. Então eu comecei a falar, caramba, o que que tá acontecendo? O que que tem de errado nisso, né? Então o start foi isso aí. É tipo assim, olhar para a própria vida, né? Falar, eu preciso mudar, preciso de uma direção para mudar, né? Foi aí que comecei a entender as coisas. Aí
como eu te falei, olhando os vídeos lá, eu vi Ratanabá. Aquilo mexeu comigo. E ele sempre gostou dessas coisas antigas. A gente ia viajar, a primeira coisa que ele queria era ir no museu para ver coisas assim da história da cidade. A gente foi, tipo, exemplo, Ilhabela. Antes de conhecer as praias, ele queria ver o museu, ele queria ver como que aconteceu, que tanto de navio afundado. Então ele sempre gostou dessas coisas. Arqueologia. Né? Ele sempre curtiu isso. História, arqueologia, sempre gostei. Então, quando ele viu a parte de Ratanabá, chamou muito atenção por tudo, né? Pela forma como é posta, tudo. Ele falou, não, tem alguma coisa aí legal, né? E eu tudo isso que você vê na arqueologia, enfim, isso é quase como uma recuperação de memória cósmica, né? Tentando achar juntar um quebra-cabeça, né? E parece que quanto mais você busca dentro disso daí, parece que mais vazio você fica, porque você não consegue juntar as peças se você não tem um grupo para te ajudar nisso tudo, né? Então, um ponto que você falou. Uma coisa que sempre eu falei, mas não é possível. Quem que construiu as pirâmides lá? As 3 grandes pirâmides. Quem construiu aquilo? Ah, foi o homem. Mentira, você acha que o homem puxou aquela... questionava isso. Ergueram com camelo e elefante. Sabe? Os negócios não tem como. Cadê as ferramentas, né? Entendeu? Aí que tá o lance. Então aquilo sempre me chamou a atenção. Aí quando eu vi sobre Ratanabá, cidade perdida, eu falei, meu, o que é isso? Vamos ver, né? E aí vendo os vídeos, aí, como eu te falei, comecei a ver vídeo do Rafa, Dáquila e tal, e começou a falar dos Anunnaki. Aí eu falei, peraí. Então, né, tudo muda. A pirâmide com o olho que tudo pouco, né? Aí já comecei a ver de uma forma... Ah, tô entendendo agora. E eu, né, a gente... Pode continuar, assim, tá? Eu tô tentando aqui com a Jaque, vendo o convite, enfim, mas pode continuar aí. Meu amigo eu geozinho, que sou muito geozinho, muito, mas assim, tipo, muito. Ó, deixa eu ler uma coisa aqui bem interessante. Ó. A Débora sempre escreveu, olha, eu amo ver, ler tudo que envolve o passado, arqueologia, universo. Isso é muito legal. Isso é o caminho, né? Quando você começa a interessar, essa é o que o Alessandro estava falando para o Alessandro, né? Essa recuperação da memória, né? De tudo aquilo que foi vivido num passado distante, a gente tenta recuperar de alguma forma. E quando a gente não dá atenção para isso, surge um grande vazio dentro de nós, né? E aí começa a vir as grandes insatisfações, né? Da onde é que eu vim? Para onde é que eu vou? Mas pode continuar, Sil. Desculpa. A tua história tá... Falei para você, vai cortando porque eu falo demais. Não, fala demais, não. Tu fala o que tem que falar. Aí falou para mim, né? Falou, ó, vamos, né? E ele falou para mim que ele não iria se eu não fosse. Porque, tipo, a gente sempre fez tudo junto, nós dois. Tudo. Aí ele falou para mim, olha, se você não for, eu não vou. Sozinho eu também não vou. Aí eu pensei, falei, putz, né? Não é justo. Ele tá buscando, ele quer saber o que é isso que ele tá encontrando, esse vazio que eu fico brigando com ele, que ele fica, ai, o que tá acontecendo comigo? Eu não aguento mais viver essa vida. Aí eu falei para ele, eu falei, não, vamos então. Mas não na questão assim, eu não queria que ele fosse sozinho por ciúmes, mas eu acho que pelo companheirismo. Que eu falei assim, a gente faz tudo junto. Então, se eu não puder estar com ele numa busca de alguma coisa que ele quer saber o que é, eu falei, então eu não tenho porque a gente ser um casal, né? E aí eu falei, não, vamos, mas eu fiquei na orelha dele. Eu falei, Alessandro, Satanás, por quê? 1000 quilômetros. Meu Deus. Aí ele, fica quietinho pra eu gostar de você, fica quietinho, dorme, olha, horas, dorme um pouco. E eu aqui só, né? Aí, porque eu vim de uma religião também, que é a religião católica, mas também não frequentava, porque era tudo no avesso, né?
E aí eu mudei, migrei para Testemunha de Jeová. Eu estava tendo estudo da Testemunha de Jeová. E ela é muito... ela não é satanista, mas ela assim, tipo, fala sobre Satanás ser astuto, que ele prega armadilha, que a gente tem Ou que tomar... seja, 99% do estudo é sobre Satanás. sobre o quanto ele é mau e não o quanto isso é bom. Então, sem querer ofender a religião de ninguém, tá, gente? A história da Silvana, que passou por isso, estamos falando da história da Silvana, tá? Então, só para deixar muito bem claro aqui, tá bom? exatamente, Deus, assim, mas eles pregam de cuidado com ele é astuto, ele é ardiloso, ele prega peça, então toma cuidado, não mais, porque isso daí é coisa dele. E aí eu fui na cabeça dele, Alessandro, isso é armadilha. E na minha cabeça eu ia chegar lá, ia ser um culto, alguém, alguém com devoção a outro alguém, alguma coisa assim de alienígena, alguém lá... Um ritual, uma coisa que... As pessoas da minha família, uma das pessoas da minha família falou: você tá indo num ritual satânico, você tá louca. Aí, mas eu vou porque eu sou esposa dele, eu quero estar junto com ele. Se não der, não for, a gente volta. Mas eu fui na cabeça dele. Aí, minha hora que eu cheguei lá, eu vi aquele alienígena na parede, assim, falei: velho, o que eu tô fazendo aqui, ó, no quarto? E para mim, era um hotel fazenda. Eu falei, eu vou para o Mato Grosso. Eu nunca fui para o Mato Grosso. Vou passear. Vou me divertir. Cheguei lá. A moça falou, ó, o lugar que vocês pegaram é aqui, a casa é aqui. E tchau. Aí eu falei, cadê Cadê o roteiro? Cadê o roteiro para seguir? Cadê o menu? Cadê o menu? Rápido que eu comi. Vai vir aqui. Isso, não tinha nada. E aquilo foi me dando uma raiva. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Que lugar é esse? Que ninguém fala nada, que ninguém conversa com nada, ninguém explica nada pra gente. Não tem placa, tudo quebrado, as placas, você não sabe se sobe, se desce. Que raio de lugar. Mas, Marco, insuportável, Hoje eu falo, gente, como que o Alessandro aguentou? Aí fomos fazer o treinamento lá. Falei, e aí? É isso aí? Parado aqui à noite? Mas assim, só reclamar. Só reclamar. Até que um serzinho, um casal, chegou atrasado em um dos treinamentos lá, que eu não sei se ela tá aqui, que eu não vi, que é a Luciana Goli, com o seu marido, maravilhoso, por sinal. Chegaram lá e tem um espaço aqui, sentado ali, e começaram a conversar e perguntar. Lu, claro, falando sobre tudo que ela conhece, sobre a parte... Eu não lembro direito o assunto, mas eu sei que ela falava muito sobre essa parte de lá, de energia, de não sei o quê. Teve uma hora que eu cutuquei ele assim, ó. Eu não tô entendendo nada do que ela tá falando. Eu vou olhar para ela e vou sorrir, porque eu não tô ouvindo nada do que ela... Eu não tô entendendo nada. Que assunto é esse? O Alessandro deu uma beliscada em mim, assim, ó. Ele falou assim, fica quieta, fica quieta. Olha para Luciana, olha, é verdade, não tá entendendo nada que ela tá falando. E que língua que esse diabo, que eu não tô entendendo nada. E aí, depois ela encontrou com a gente lá no MDPL, sentou lá com a gente, começou a contar, começou a explicar que era normal tudo aquilo que eu estava ensinando. Aí ela falou uma frase, Marco, que eu falei que eu vou levar para o resto da minha vida. Ela falou, aqui tudo é treinamento. Aqui não vai trazer de bandeja para vocês. Tudo é treinamento. Tudo é treinamento. E aí, lá você tem que buscar o como sobe para o morro. Você tem que ler o que você tem que fazer, quantas voltas você tem que dar, para que serve tal coisa. Porque até então a gente esperava as pessoas virem trazer para a gente. Olha, agora você pode fazer tal coisa. Ou agora você vai fazer tal coisa. E hoje eu entendo que tudo é verdade. Você tem que buscar o conhecimento. Você tem que saber o porquê você está lá.
Exatamente. Então hoje eu sou completamente apaixonada por tudo lá. E essa ânsia, essa necessidade de buscar, de conhecer, de saber de onde veio, como faz, é fantástico. Aquele lugar transforma a gente, é fantástico. Eu sou Legal. Mas conta para mim, assim, para nós aqui, me diz uma coisa: essas crenças que você adquiriu desde a infância, de religião para religião, tentando buscar um caminho, enfim, o que aconteceu com essas crenças aí? Elas, de imediato, elas foram modificadas, ou você ainda continuou relutante com aquele medo de pecado, medo de... Porque o que é imposto para nós realmente é esse, eu vou estar pecando, eu vou estar fazendo isso, eu não vou estar fazendo bem para Deus, isso e aquilo. Eu estou saindo de um caminho que eu disse que eu ia seguir, e por vergonha de sair daquele caminho, você se retrai, não busca um outro caminho, porque muitos têm vergonha de dizer assim, cara, eu estou num caminho que não me faz bem. Muitos têm vergonha de ser julgado por isso, né? E quando você está numa religião, geralmente, pela questão de que a sociedade julga bastante, né? Ah, aquele lá era de tal religião, mudou para outra religião, porque não sei o que, aquele outro era daquela religião, mudou para outra religião, sabe? O julgamento, né? E as pessoas se sentem retraídas de mudarem de caminho. E acaba gerando uma crença e acaba se estagnando, ficando ali sentado, sem dar os próximos passos, né? E eu quero saber de você, como é que aconteceu isso? Essa quebra de crença, ela foi de imediato? O Alessandro só olhou assim. Então, Demorou. é assim, ó, o que eu acho, para mim, foi assim, é assim ainda até hoje, e já ouvi de outras pessoas. O que acontece? Imagine que pensa, o que você acredita, toda a sua personalidade ela foi construída ao longo desde quando você nasceu até os dias de hoje. Então, foi uma construção dessa personalidade. E isso faz parte de você, do seu, vamos falar assim, faz parte do teu corpo, digamos assim. Sim. Aí, o que acontece? A princípio, quando eu escutei algumas coisas, aquilo soou como um absurdo. Só que daí, olhando, analisando, falei, não, aquilo tem verdade. Só que, assim, tem coisas que a gente ouve e a gente toma um choque a hora que ouve, a hora que vê, a hora que vivencia, porque, meu, eu tinha aquilo lá como parte de mim. E de repente, aquilo foi arrancado. Se for arrancando a minha crença, a minha personalidade, o que me sobra? Quem sou eu de verdade? A minha essência, mas quem é a minha essência? Será que eu conheço a minha essência? Então, tudo que vai arrancando da gente é dolorido, de certa forma. Você fala, nossa, o que me sobra? E teve um relato de uma amiga nossa que foi com nós, com a gente foi fazer a atividade da pirâmide, do monumento escalonado, não é pirâmide. E Não deixa de ser, né? aí ela fez, deu a escada pisando duro, fechou a cara. E terminou a atividade desse jeito. A gente voltou para Avalon, ela não estava no carro, porque só estava o corpo dela, não estava. No outro dia ela foi falar, falou, nossa, na atividade, no segundo piso, me deu branco. Apagou minha memória, apagou tudo de mim. Não via mais nada na minha cabeça. Eu fiquei sem chão. O que sobrou de mim? Desse jeito. Esse foi o relato dela. Então, aquele lugar faz isso com a gente. É uma desconstrução. E é por camada. Vai arrancando uma parte, tipo uma cebola, arranca uma parte, até a gente conseguir um dia chegar no que é a nossa essência. Imagino que seja isso. E a questão que você perguntou, Marcos, sobre a religião, né? Eu, depois que eu voltei de lá, eu orei e pedi perdão para Deus, porque eu falei assim, será que eu estou fazendo a coisa errada? Será que lá é realmente o meu lugar? Será que isso que a gente está buscando é real, é verdadeiro, é puro, é aprovado pelo Senhor? Eu orava, né? E
sério, eu, mesmo assim, o, o Rafael falava alguma coisa sobre a gente ter sido construído pelos Anunnakis. Eu falei, não foi assim, não foi assim. Eu não conseguia entender essa forma, sabe? Porque para mim eu fui criada por Deus e ele era o construtor. E hoje, aí, beleza. Eu ainda entendo hoje que a gente foi, que a gente, a nossa essência, a nossa alma é de Deus, né? Mas mesmo assim eu não aceitava pela forma como eu ouvia falar da nossa criação, né? Até que um dia eu ouvi uma live do Cássio, que eu acho, por isso que eu acho que é importante você assistir lives, porque você se identifica nem sempre com uma pessoa, mas às vezes com outra pessoa. E eu ouvi uma live do Cássio, assim, que foi o que lacrou totalmente, assim, o meu amor definitivo por Dáquila. Porque Cássio virou e falou assim, Deus é amor. Então, aquele mesmo Deus que eu sempre acreditei que era amor, que era fraterno, que era o carinho, ele falou dessa forma, Deus é amor. Deus é tudo que envolve amor, tudo que envolve carinho, compreensão, a nobreza é Deus. Deus é uma energia suprema. Aí que eu falei, putz, ele é de Dáquila e ele tem a mesma, para ele Deus é amor, para Dáquila Deus é amor, Deus é energia suprema. Aí eu falei, não, é bom. Não é ruim, é bom. Foi aí quando eu comecei a ouvir um monte de live do Cássio, e aí a gente vê que não existe demônios, que é tudo construção nossa. E aí eu fui, o Alessandro falou, foi desconstruindo, e hoje é assim, a gente conta rindo, mas eu chorei pra caramba até passar isso aí. Do bloqueio, Tudo que foi né? implantado Tudo... aqui dentro. É que quando a gente começa a se encarar, se olhar mesmo, né, e a pessoa começa a pensar nessa trajetória, poxa vida, será que eu fui enganado todo esse tempo? Foi. Todo esse tempo eu fui enganado? Será que eu realmente sou tão ignorante assim para ser enganado tanto tempo da minha vida? E eu vou dizer uma coisa, todos nós somos ignorantes em todos os aspectos da vida. Nós não sabemos tudo. Né? Nós aprendemos um com o outro. Essa troca que nós estamos fazendo aqui, esse caminho que vocês estão trazendo de vocês aí, vai fazer total diferença para quem vê essa live também. Por exemplo, você falou do Cássio. O Cássio iniciou com uma Bíblia debaixo do sovaco. Desculpa a palavra sovaco, mas é exatamente isso. Entende? Essa crença do dinheiro, o Cássio falou, e a gente tinha a mesma sensação de que dinheiro era sujo, de que eu não podia mal, assim, eu não podia falar que eu... Ai, a gente vivia falando, ai, um carrinho simples, terminar minha casinha tá ótimo, é o que eu quero para minha vida, viver uma vidinha simples. E quando o Cássio falou que ele era assim, que hoje é grandeza também faz parte para a gente poder buscar cada vez mais, precisa do dinheiro, fez todo sentido. Eu falei, meu, é isso, é verdade. Então você vai se identificando, né, com as histórias das pessoas. Então é fantástico ouvir história. Eu falo que eu amo ouvir histórias, porque se aprende muito. Eu costumo dizer assim, como eu trabalho na área comercial, eu costumo dizer assim, o bom vendedor, ele tem excelentes histórias. Né? Então, as histórias conectam. Eu gosto de histórias porque as histórias fazem uma conexão fenomenal. Por mais simples que a história seja, por mais simples que a trajetória seja, você cria uma conexão e aquilo cria um despertar muito grande no outro. Boa noite, Índio. Jaque, só deixa eu deixar um recado. Jaque, eu vou deixar combinado com você uma live para a próxima quinta-feira, porque não tá, eu tô te mandando o convite, tô aceitando o convite, e não tá rolando aqui a tua entrada na live também. Então, eu acho que na quinta-feira que vem a gente faz uma live, tu traz aí toda a tua bagagem para nós, que eu vou adorar. Você, peço desculpa, mas não tá realmente, eu tô aceitando, eu tô enviando o convite, mas não tá não tá fluindo o negócio aí. Então, a Jaque, querida, né? Me sinto com vergonha, mas a internet tá um caos, né? Sim, eu vou subir essa live para o YouTube também, né? Então vai ficar no YouTube. Eu utilizo o Instagram para uso as duas plataformas, porque a gente tem que utilizar para levar comunicação em todas as plataformas. Então, eu faço pelo Instagram, subo para o YouTube.
e aí vou utilizando tudo, né? Então a gente tem que usar as ferramentas que criaram para ser contra nós, a gente cria para usar contra eles. Então, mas tudo na santa paz, tudo no amor, né? Então, já que eu peço desculpa de coração mesmo, mas não está entrando aí o teu vídeo, tua participação, tá? Aqui apocalíptico, exatamente, né? Então, na próxima quinta-feira, eu vou fazer uma live com a Jaque, ela tem muita informação, bastante informação também, isso é muito legal. Então, voltando ao nosso assunto, né? Deixa eu tomar meu chá de noz moscada. Então, essa trajetória de vocês traz muito da minha trajetória também. Isso que é bacana. Porque eu passei por várias religiões. E isso que vocês falaram, dessas conexões que vocês tiveram com pessoas, todo mundo tem isso. E todo mundo também está acostumado a receber tudo na palma da mão. Né, Sil? Poxa vida, ninguém vai me receber? Caramba, mas aquela informação poderia estar ali na parede. Ah, aquela outra informação poderia estar ali. Né? É aquela coisa linear, né? Que não muda. Não muda nunca, é tudo muito linear. O sistema é muito linear. Então, quando você entra em outro tipo de sistema que é dinâmico, você fica totalmente impactado. As crenças começam aqui dentro da cabeça, né? Peraí, ninguém vai me receber, ninguém vai me dar oi, ninguém vai me contar uma história, ninguém vai me direcionar. Então, tudo isso é muito interessante, porque quando se fala em o despertar da consciência, né, o despertar da consciência, para muitos, ele não é alegre e feliz. Existe uma trajetória que é dolorida, um vazio, uma solidão, né? Existe isso dentro da trajetória de todo mundo, ou quase todo mundo. Né? Então, eu levo a vida sempre de uma forma muito alegre, para mim também, entender o que acontece ao redor com mais leveza. Né? Mas eu não sou sempre assim. Eu passo os problemas no dia a dia também, todos temos os nossos problemas no dia a dia, né? Não é porque a gente tem aí um desenvolvimento também, treinamento, essa pegada que a gente tem de desenvolvimento, não é que a gente seja diferente, porque os problemas dentro de um sistema está ali, e a gente participa de tudo isso, né? E agora, uma coisa muito interessante falando de problemas. E vamos trazer soluções. Diante de tudo isso, dentro da família, ao redor com os amigos, como é que fluiu tudo isso para vocês? Né? Porque muitas pessoas se excluem, né? E muitas vezes a gente tem que excluir pessoas também. Né? Então, isso é dinâmico, né? É dinâmico, porque a gente vai mudando, a gente vai entendendo coisas diferentes, a gente vai percebendo, ou se percebendo também, e a gente mesmo se exclui também, né? Como é que vocês começaram a lidar com essas coisas? Pois é. É, A gente tá lidando. está lidando com tudo Tá isso. lidando? Mas é a família, porque você quer um mundo que todo mundo tem a mesma consciência que você tem, que todo mundo enxergue da forma como você está enxergando, né? E dói muito, dói demais você ser rejeitado, você ser chamado de louco, vocês estão jogando todo o dinheiro de vocês fora, que a gente tenta falar do BDM, dos benefícios, vocês estão tudo louco, isso é pirâmide, vocês vão perder tudo que vocês têm. E a gente, mesmo assim, só que chegou um pouco, Alexandre, e falei, chega. A gente está tentando fazer descer goela abaixo e não adianta. E a gente assistiu várias lives, a gente também buscou bastante essa parte de tentar convencer a pessoa de uma forma sutil. E às vezes a gente perdia meio a cabeça, né? Sim. E aí eu falei para ele, chega, a gente vai ter que mostrar a mudança, a gente vai ter que ser a diferença. Para a gente poder convencer outras pessoas, nós vamos ter que ser a mudança, nós vamos ter que fazer a diferença. Porque enquanto a gente estava tentando enfiar água lá abaixo, não estava fluindo. É loucura, vocês são loucos, vocês não têm isso, vocês estão enfiando no nariz, vocês estão querendo para sua vida, né? Assim, ó, eu, como bom católico que sou, quer dizer, não fui, tem várias
passagens nos evangelhos lá no Novo Testamento, para quem conhece, que Jesus mesmo disse: não se ofendam o que eu vou dizer, mas ele mesmo disse: não deem pérolas aos porcos. Mas não estou falando que essas pessoas são porcas, não é isso. É porque, assim, não adianta você ficar insistindo, né? Gastando o seu tempo com uma coisa que não está tendo retorno. Nem para mim, né? E nem para eles. Então não adianta ficar empurrando goela abaixo, né? Vamos colocar dessa forma. Então, assim, falei, beleza. Não quer saber? Tranquilo. Algum dia, se alguém perguntar, eu vou parar de novo, vamos conversar, né? Então, a gente está lidando dessa forma. Simples assim. É lógico que a gente sente um certo aperto, né? Porque fala, nossa, poderia estar tentando olhar com outros olhos o mundo, da forma que está o mundo, né? Mas não adianta, não adianta. E a gente notou, Marco, assim, o ser humano é muito curioso, né? Nossa, Ah, vá! se a gente começa a postar as coisas de Dáquila, aí vem uma pessoa e pergunta assim: ô fulano, o que é Deus pra você agora? Você explica tudo mais ou menos como que é energia. Ah, então tá bom, obrigado. É tipo assim... É uma curiosidade. Você acredita ainda em Deus? Se tá com Deus, tá bom. Senão, você tá no inferno. Essa religião que vocês estão seguindo aí, vocês acreditam em Deus? É isso. É isso. A base das perguntas é essa. O que é Deus para vocês agora? O que vocês estão seguindo? Para que você... Tipo, aí você responde mais ou menos. Ah, então tá bom, beleza, obrigado. Não quer perguntar mais, não quer saber mais, não quer questionar mais, não quer se envolver. Mas é um medo de confrontar as próprias crenças. Vai que ela esteja certa e eu preciso mudar. Vai que o meu caminho que eu estou buscando não seja bem isso que eu acredito. Quando a pessoa ela não quer aprofundar o assunto, significa que você deixou uma semente plantada nela. Porque ela vai ser questionada. Pois não, Alessandro? É como aquilo que eu te falei. É como se estivesse arrancando um membro dela. Isso dói. Se tirar aquilo dela, que ela tem tanto apego, está tão enraizado, se tirar aquilo dela, aquilo dói. O que sobra para ela? O que vem depois daquilo que ela acredita? Se você tirar isso dela. É por isso. São os próprios medos, né? São os próprios medos de encarar alguma coisa nova ou um conhecimento novo, porque acha que vai estar abandonando, né, aquela frequência máxima de Deus dentro de si. E é totalmente ao contrário. Quanto mais se busca a verdade, mais se sente Deus dentro de si. E isso é muito legal, porque você deixa de idolatrar coisas e você vai para a frequência da energia máxima, né? Então, isso é muito legal. Então, esses medos, eles são naturais, né, nas pessoas, né? Porque a pessoa não quer aprofundar porque existe um medo arraigado dentro dela, no inconsciente dela, que foi plantado isso, né? E aí ela olha para você e diz assim, tá bom, já começou a cutucar aqui, tá doendo, pera aí, vai devagar. Então, isso é muito legal, olha, observar tudo isso, né, dentro dessa trajetória toda. E o mais legal é que vocês estão trabalhando em conjunto, né? Não está um segurando lá no topo, lá o outro segurando na perna. Então, quando começa a ter um olhar com carinho para o que o outro está fazendo, isso faz total diferença, né? Peraí, eu posso até não aceitar isso nesse momento, porque eu sou assim, mas eu quero deixar que ele siga o caminho dele. E se eu for, talvez, dando os passos juntos, eu vou descobrir um mundo novo também. Né? Então, os casais, geralmente, eles entram bastante em atrito por causa disso, né? Que um quer ficar estagnado onde está, para estar tudo bem, está tudo certo, e o outro quer caminhos diferentes, o outro é muito dinâmico. E isso são personalidades diferentes. Só que essas personalidades diferentes, elas vão se complementar, né?
E aí, quando o outro vem, ele vem como um furacão, né? Às vezes aquele que não acredita vai fazer muito mais do que aquele que estava fazendo aos poucos, né? Então, é muito legal isso. Eu vejo vocês, a busca de vocês, isso é muito legal. É, que vocês tragam isso para as pessoas em detalhes, para que mais pessoas entendam que uma religião é uma religião, um caminho é um caminho, né? Existe uma diferença muito grande nisso tudo aí, né? E não precisa ter medo não do pecado, né? Deixa eu ler aqui o que é dela. Eu comecei a sentir algo vazio e algo me conduzia a procurar conhecimento mesmo aos poucos sozinha. É aquilo que a gente falou, o caminho do dimensional, o despertar da consciência, ele é solitário. Você entra numa solidão profunda, porque é uma conversa consigo mesmo. Não existe isso de, agora eu despertei, agora tá tudo legal, agora eu estou aqui na quarta, quinta dimensão, e isso vai fazer total diferença, porque agora eu sei o que é o mundo. Na primeira pedra que tropeça, né? Aí volta. Não era bem assim, vou voltar lá para onde eu estava, que estava legal, não estava doendo, né? Então, o despertar da consciência, ele é solitário. E muitas vezes você vai ter que encarar coisas, as suas próprias crenças, né? Aquilo que você foi, a tua formação desde criança, né? Eu não sei se é assim para vocês também, mas para mim foi assim. E algumas pessoas que eu converso foi assim. Eu disse, cara, todo mundo passa por esses problemas, ninguém passa por esse caminho alegre, feliz, abundante, ninguém passa. Isso é meio que tipo quase que um querer voltar para uma zona de conforto, né? Tipo assim, é difícil, não, aqui não dói, aqui e tal. É assim que funciona. Ou é zona de conforto, ou é dor, ou é amor, né? Você vai aprender por um desses três, né? Então, você falou uma coisa sobre criança. Tem uma coisa na cabeça. Quando eu era criança, tinha uns 10 anos mais ou menos, 10, 11, ou mais ou menos nessa faixa, não lembro exatamente. Eu morava numa fazenda na época, o quarto, eu dividi o quarto com meu irmão era um pouco mais novo que eu, 3 anos mais novo, e tinha um primo nosso passando uns dias com a gente lá. Era férias de escola, assim, a gente tava brincando junto. E eu tava todo mundo meio dormindo, e eu vi uma luz atravessando a janela. A hora que eu vi a luz, assim, uma bola de luz, eu travei, não consegui soltar a voz. Aí eu vi ela passeando por cima deles, assim, ela desceu em direção à cabeça do meu irmão. A hora que eu consegui falar, o que é isso? Ela sumiu. E isso ficou muito marcado pra mim. Só eu vi. Aí vai contar pra mãe, a mãe já debocha, né? Fala que tava sonhando, que você estava... não era nada. Era o anjo da guarda. Esses negócios. O guri tá possuído. Vou fazer. Eu ainda descobri, né? No dia seguinte ela apareceu de novo, em outro cômodo. Só eu que vi de novo. Então o que era, né? E ainda hei de descobrir aqui. E o Rafael Hungria, quando ele perguntou para o Rafael, né, sobre isso, bem no comecinho, o Rafael falou para ele, às vezes, talvez, essa bola que apareceu para você lá quando você era criança, fez você questionar sua infância, agora quando adulto, para estar aqui hoje. Então foi um marcou você lá para que você estivesse aqui hoje. Ela, né? E aí, a culpa é sempre do Marco, né? Foi isso. Aí, na época, né, foi quando tudo começou, aí eu olhei para ele assim, então esse lugar não é para mim mesmo, antes de ir, né? Porque eu morei no sítio a vida inteira, andava no meio do mato no escuro, vivia chamando o Saci porque queria ser amiga do Saci, o Saci nunca nenhum aconteceu para mim. Meu pai contava um monte de história folclórica. Eu descia lá no meio do mato, no meio do escuro, para que alguém aparecesse para mim. Nunca vi nada, nunca senti um arrepio,
nunca senti um cheiro. Eu falei, Alessandro, eu não sou dimensional, não sou. Se eu tivesse que lembrar, se tivesse que acontecer alguma coisa, tinha acontecido quando eu era criança, que eu morei no meio do mato a vida inteira. Por que nunca aconteceu nada? Eu não tenho esse negócio na testa aí que você falou que vai ter, não. Vai aparecer um negócio na testa aí. Eu falei, não tenho nada disso, não. Pode parar com isso aí que eu não tenho. Aí, ó, queimou, que nem... É, bacana. O que é o negócio na testa aí? Explica aí. Explica você. Você imagina, 1000 quilômetros. Eu falava assim, você não tá cansada, não? Dorme um pouquinho. Psicologia. Ó, o despertar dói, desconstrói para reconstruir. Mas é muito libertador. Isso é uma verdade. A Vanilce Luiza. É exatamente isso. Dói pra caramba. É como o Alessandro falou, como se fosse tirar um membro seu, né? Porque você tá apegado ali, é como estar agarrado num pé de cactus, o espinho tá doendo, né? E você tá com medo de colocar o pé no chão porque você não enxerga o chão, né? Escreveu muito bem. Muito bem descrito. Me diz aí o que é o negócio na testa aí. Simbologia. É a simbologia. Ah, tá. Ô, Carol, boa noite, Carol. Ó, Carol, vocês querem camisa da Zigu? Fala com a Carol aí. Vocês querem lençóis com ouro monatômico aí? Fala com a Carol aí, né? Soprano Carol, que ela tem vocês, certo? Então, o que eu quero saber de vocês agora é o seguinte: com esse, eu não sei que nível de despertar vocês se reconhecem, mas olhando o que vocês têm de conhecimento hoje, os estudos que vocês fazem, as pesquisas que vocês fazem, e olhando para o mundo fora, vocês só enxergam problemas no mundo? Como é que vocês veem o mundo fora? Vocês acham que se reunir mais pessoas com o mesmo ideal dá para fazer uma mudança? Como é que é? Ou fica só na expectativa? Como é que vocês trazem isso? Eu acho que, assim, se você olhar o mundo, tá uma zona, né? Verdade. Então. Mas, você falou um dado importante. Se começar a reunir mais pessoas com essa expansão, a coisa muda. Então, o que está precisando? Expandir a consciência. Eu não estou falando que, nossa, eu sou iluminado, agora... Não, eu estou só no passado. E no olho. O auréola aí, ó. Ter algumas questões que eu tinha dúvida, surgiram milhões a mais. E vão surgir muitas mais. Mas, assim, já está abrindo a consciência e que continua expandindo. Então, se conseguisse reunir mais pessoas, né? Vamos dizer, a gente aqui na nossa cidade, conseguir reunir mais pessoas e ir expandindo, eu acho que a coisa muda, muito fácil. Porque as pessoas, assim, o que dá pra gente entender, Marco, as pessoas, a mesma reclamação que a gente teve antes de estar aí, né? É as reclamações das pessoas que a gente conhece. Ai, eu não aguento mais essa vida, eu não aguento mais trabalhar. Alemar paga os meus boletos. Então, a mesma situação delas é a nossa situação. Hoje, eu não me libertei de praticamente... Ai, eu sou liberto, eu despertei, agora eu sou uma... Não! A minha vida ainda está aqui no GO. Ainda funciona dentro. Então, o Dáquila, a gente está começando a engatinhar assim, mas muito, muito pequenininho. Então, essas pessoas que também são insatisfeitas, essas pessoas que também não estão de acordo com o que está acontecendo, a gente olha para ele e fala, ai meu Deus, ele é unidimensional, como que eu salvo? Eu tenho... Como que eu resgato ela, né? Ou você olha e fala, nossa, eu fazia isso também. Marco, assim é em cima como está embaixo e assim é dentro como está fora. Então, se a gente começa... A mudança tem que começar... a live agora, né?
Ó, já deu a dica aí, não precisa. Se pegar só essa parte que você falou, não precisa de mais nada. Tchau. Então tá, Tchau. gente. Travou teu áudio. Acho que é minha internet, não sei. Eu falei que tem que começar daqui primeiro, de dentro. Isso que eu ia perguntar para vocês, isso que eu ia perguntar. Porque chega um determinado momento que você quer buscar tudo que você não sabe, né? Tudo aquilo que não mostraram para você ou mostraram de uma forma manipulada. E você se interte muito com isso porque se torna um jogo interessante. E se torna um jogo muito viciante você olhar alguma coisa que mostram para você e você pegar aquilo e pesquisar o que existe no pano de fundo. E isso é viciante. E isso tira muito a pessoa do foco da autotransformação para querer saber só o mundo lá de fora. Né? Como é que vocês trabalham isso? Porque é um descobrimento fenomenal. Pesquisar, olhar todas as informações que estão no pano de fundo, tentar decifrar o que estão passando nos próprios filmes, né? Que passam para a gente. Como é que vocês veem isso? Vocês conseguem trabalhar em vocês ou vocês ainda estão naquele processo lá de descobrir o que existe lá fora? No começo, eu fiquei umas 3 semanas com ódio. Ela falou assim, vai surtar, pressão, não sei lá, vai ter um troço. Eu fiquei umas 3 semanas e depois com raiva, né? Como que eu fui enganado? E hoje, claro, né? A gente não tá assim na neutralidade, mas já começa a olhar as coisas com outros olhos, né? Começa realmente igual você falou, num filme, uma mensagem subliminar, o que aquilo tá trazendo de informação? Ou melhor, a gente parou de olhar o copo meio vazio e começou a olhar o copo meio cheio. O que eu posso tirar de bom, em qualquer que seja a situação, se boa ou se ruim, o que ela traz de ensinamento para mim? Entende? Então, eu, particularmente, estou olhando dessa forma. Por pior que seja a situação, o que eu aprendi com ela? Então, já começa a mudar um pouquinho a consciência, né? A gente começa a ver tipo assim, a mudança nossa aqui dentro de casa mesmo, do nosso ambiente, do nosso dia a dia. Que a gente acordava reclamando, ia dormir reclamando, e a gente brigava demais, porque eu com a Alessandra, assim, a gente se dá muito bem, mas também quando se dá muito mal, a gente quase arranca o olho um do outro. E hoje a gente já não tem coisas assim constantes, né? Que era briga por causa de dinheiro, briga por causa de... era só estresse. Briga boba. Briga boba, mas que era cansativo, né? Acordava todos os dias reclamando que dor no corpo, dor aqui, dor ali. E aí, com a mudança de alimentação que a gente mudou por causa de Dáquila, Alessandro emagreceu 18 quilos só de fazer reeducação alimentar. A médica falou para ele... Fazer volta no morro, né? A médica chegou a falar que ele vai morrer sentado no sofá assistindo TV. Você vai tomando infartar. Cerveja. Aí ele foi no consultório dela e falou assim: nunca mais volto nessa médica idiota. Nunca mais. O que ela pensa que é falar isso comigo? Eu vou continuar comendo meu salame e tomando minha cerveja. A médica não conseguiu mudar a cabeça dele. Ele saiu de lá revoltado, falando que ela era uma porcaria de médica, que ele nunca mais voltava nela. Xingou. Aí foi pra que entendeu tudo realmente, que é a alimentação, que tudo faz parte da alimentação, que a vida da gente é baseada na alimentação, em questão de tudo. Tudo começa com alimentação e exercício físico. Tudo começou a mudar. Então, hoje, quando eu, tipo assim, uma amiga minha, nossa, eu tô tão mal, não sei o quê. A primeira coisa que vem na minha cabeça, muda a alimentação. Para de comer porcaria, você come muita porcaria, você come muito doce, muito glúten. Você vai ver como sua vida vai mudar. Ela falou, só muda isso, para você ver a diferença que vai ser a sua vida. Então, às vezes, você acha que você tem que ter uma bagagem desse tamanho, assim, gigantesca, para chegar numa pessoa e falar para ela o que ela pode ser melhor. Mas, às vezes, com pequenas coisas,
você começa a plantar, que nem você falou, da sementinha, e você vai mudando, às vezes, com pequenos detalhes. Então, o que a gente vê que a gente está levando para a nossa vida hoje, em questão dessa parte de resgatar, de trazer, é coisas pequenas, são detalhes pequenos. São a mudança nossa de alimentação, os remédios que ele parou de tomar tudo, que ele tomava para pressão, ele tomava diversos remédios, ele teve um câncer maligno, uma coisa muito grave, e hoje ele não tem mais nada, ele está totalmente... Então a gente começou a ver que o caminho era esse, é a gente ser exemplo para poder falar de alguma coisa. Aí iniciou o prolongamento de vida. Exatamente. Exato. Então, o prolongamento de vida, quando a gente fala em prolongamento de vida e transmutação, porque o tema é manual da transmutação, manual para a transmutação, a gente fala muito sobre isso. No nosso corpo físico, o que a gente pode melhorar no nosso corpo físico, para que consiga melhorar nossa mente, para que consiga melhorar como um todo, né? Mas o corpo físico, o ideal do corpo físico. E agora ter o relato, trazendo tudo isso do Alessandro, quer dizer, a gente quer o santo grau, né? O santo grau, né? Do prolongamento de vida. E olha como tudo inicia num prolongamento de vida. A mudança. É o querer mudar, olhar para si e querer mudar, fazer algo, entrar em ação, né? E, cara, parabéns, eu não sabia dessa história aí, desse pedacinho aí. E aí, porque a gente tem um grupo de estudo, gente, que a gente discute bastante coisa, a gente traz um monte de coisa, a gente procura, a gente pesquisa, a gente traz, tenta encontrar algumas como é que eu vou dizer, algumas peças do quebra-cabeça, e tudo volta ao que é a transmutação e também o prolongamento de vida. Só que eu venho dizendo isso há bastante tempo, o prolongamento de vida ele se inicia exatamente nessa parte onde você começa a cuidar do dia a dia de você, né? E o que você trouxe aí é fenomenal, né? Você falar em prolongamento de vida e transmutação. E transmutação não é algo de outro mundo, né? É algo que acontece aqui exatamente com a aceleração, né, dos átomos do nosso corpo, ou seja, de todas as partículas do nosso corpo acelerando. Só que para elas acelerarem, precisa ter um bom combustível, precisa trocar o óleo ali também, né, igual o motor do carro, né, tem que mudar, colocar um óleo bom, colocar um combustível bom. Às vezes começa a dar umas falhadas, opa, o combustível já não está muito legal, né? E tudo começa nesse passo a passo. Isso é muito legal, cara. Parabéns mesmo de trazer esse pedaço de história aí, porque fechou direitinho aí com esse manual da transmutação e o prolongamento de vida, que é uma das coisas muito importantes, que nós temos aqui também, que é o ouro monatômico, né? Mas adianta você ter uma camiseta de ouro monatômico no teu corpo, né? E você não está fazendo o básico, né? Não faz, pode até fazer uma diferença, talvez acelerar a frequência mental, alguma coisa assim, mas é o básico que a gente faz, né, para isso. Então, isso é muito, muito interessante, esse pedaço de história. Agora pode continuar, que eu só quis fazer umas considerações aí. Então, voltando ao bom católico que eu era, Jesus disse, né, de acordo com as... Tomar ouro monatômico. Não. Qual que é a parte aí que eu te ajudo? Amai o próximo como a ti mesmo. Ah, sim. Essa frase, eu tinha um outro entendimento. Hoje, o entendimento é totalmente diferente. Então, assim, eu me amo. Quem falou sobre isso? Quem falou, não lembro, acho que foi o Marco mesmo que falou. Na última, sim. Eu me amo totalmente. Quem que é o Marco? A frequência do A ponto de poder... Está sobrando em mim para mim atender a outra pessoa, né? Então a mudança tem que começar aqui dentro mesmo. Isso é muito, muito interessante mesmo, essa parte aí do amor próprio.
E isso daí faz total diferença quando você começa a olhar para você, você começa a se amar, né? Se amar profundamente mesmo, aí você começa a amar Deus, né? Quando você começa a se amar profundamente, você começa a descobrir o amor divino, porque é tudo que o nosso Criador quer, né? O Criador maior, o máximo do máximo, né? Para que a gente consiga sincronizar a frequência e se tornar um dos criadores também. Que a gente já cria o nosso mundo no dia a dia, né? Daquele jeito. Mas a gente vai evoluindo. Conversa lá que você até conversou com o Felipe a respeito, né? A gente está cuidando do cálice, né? Se a gente Eu não acabei, falou em cálice, eu olhei para o meu chá, terminou meu chá aqui. se a gente cálice, não vai ter santo grau, não é? Exatamente. Nós somos o cálice, né? Dentro desse cálice, você está colocando o que dentro desse cálice, né? O que que existe, qual o alimento dentro desse cálice que está, né? É aquela hóstia, é aquele vinho, né? O que que é que vai dentro desse cálice aí, né? Esse espírito, essa coisa que desceu e tomou conta aqui, que faz dar os passos no dia a dia, que faz tomar os rumos corretos, Pois né? é. O que que existe dentro desse cálice, né? O que que eu vou começar a dar para esse cálice, para minha nave? Eu costumo dizer minha nave, né? Essa que me leva para lá, me leva para cá, me leva para outros mundos. O que que eu quero colocar nessa nave, né? Então é uma escolha que a pessoa precisa fazer. E se fala, e falando em escolhas, dentro desse negócio de nave, eu sei que vocês tiveram contato com o nosso amigo das estrelas também, que é essa orientação do amigo das estrelas. Imagina só, cara, eu fico pensando assim, uma vez uma pessoa me perguntou, e é uma pessoa, não é da casa espírita que eu trabalho, enfim, eu participo, enfim, faço meus estudos lá também, esse nível de consciência, inconsciente e tal. Que não seja um cálice. O Esdras. O Esdras tá louco. Então, aí ele me perguntou assim, na verdade ele não é daqui da região, é uma pessoa que eu converso pelo Instagram, é um rapaz, ele me disse assim, mas existe mesmo? Eu disse assim, cara, vem cá, você acredita no espírito, não acredita? Que o espírito pode falar através de uma pessoa. Você enxerga, você vê, você tem certeza que é um espírito que está falando ali através daquela pessoa? O que que você pensa sobre isso? Eu não vejo, mas está falando e tal. Eu disse, tá, e qual a dificuldade de aceitar que vem um ser totalmente aí de uma frequência muito superior te trazer uma orientação de uma galáxia totalmente diferente, talvez? Qual a dificuldade de colocar isso na cabeça? Se você acredita num espírito, alguém que já morreu, e fala através de outro, mas tem dificuldade de encarar uma frequência maior que traz uma orientação benéfica para você. Faz sentido. São coisas bobas que as pessoas não conseguem fazer o link das coisas. Acreditam em tantas coisas, mas a dificuldade de olhar para cima, olhar para as estrelas e saber que existe algo muito maior que se possa imaginar, elas não conseguem. Por quê? Por causa dessas crenças. Só Agora, vou abrir minha igreja. Eu não estou brincando. Então, sobre a orientação desse amigo das estrelas, eu quero que vocês falem também, mas pode fazer a tua parte aí, Alessandra. para complementar o que você disse, dentro do espectro luminoso que a gente capta, é só 2%. Então, o que mais está acontecendo aqui em volta de mim que eu não estou vendo? E quem dirá ouvindo? Então, por que não? Eu gosto muito de usar o e se, né? E se? E se? É muito interessante essa indagação. O que nós não conseguimos perceber e por que nós não conseguimos perceber?
E se eu estou fazendo algo para perceber isso, para que eu quero perceber? Né? Para quê? Para dizer que eu enxergo, que eu vejo isso e aquilo? Ou é para realmente eu captar alguma coisa e trazer um aprendizado muito maior e passar esse aprendizado para frente? Justamente. Né? Então, uma coisa muito simples que eu postei ali, que é no treinamento com os ultras, e eu faço todos os dias esse treinamento. É porque eu quero coisas maiores, eu almejo coisas maiores em termos de consciência. Então, esses são os amiguinhos de outras dimensões. E que dificuldade de olhar para isso e dizer, realmente existem coisas que meus olhos não conseguem ver, que eu preciso treinar, desenvolver para conseguir extrair o máximo de conhecimento, para que eu melhore consciencialmente, para que eu cresça consciencialmente, né? Mas aí, quando você coloca um vídeo de algo assim, é extraordinário, sim, olhar um vídeo assim, é extraordinário, porque é coisas que geralmente o nosso olho realmente não consegue ter uma captação total, assim como um flash de uma ultravioleta, né? Então, o que acontece nisso tudo? Nossa, que maravilha isso aqui, mas não é a maravilha, é o que você consegue extrair disso tudo. E teus olhos veem e você consegue acreditar porque teus olhos veem? Por que não crer para ver, né? E agora pode trazer aí essa... Outra desconstrução, essa frase. Outra, né? Então, eu gostaria que vocês trouxessem aí algum ensinamento que vocês captaram desse amigo das estrelas, que é o nosso amigo Bill, né, que ele não quer que reverencie ele, não quer que idolatre, mas que tenha como realmente um amigo que vem para trazer conhecimento para todos nós. O que vocês têm a dizer desse contato que vocês tiveram? Porque eu sei que você, qualquer revista ufológica aí não teve tanto contato quanto vocês e experiência de contato. Sentindo o grandíssimo ufológico agora. Olha, mas vamos lá, vamos pegar certo aí. Essas revistas que replicam coisas, qual contato, qual que é a verdade desses caras? Eles já tiveram algum contato real, real mesmo? Porque eles disseram assim, não, a gente esteve lá, a gente filmou, a gente falou, a gente teve uma interação. Você não vê isso. Eles replicam o que estão falando, e aí as pessoas têm isso como verdade também por causa dessa replicação e uma marca grande estampada numa revista. Aí está valendo como verdade, porque existe uma marca. As pessoas são condicionadas a acreditar em marcas, né? Se existe uma marca, né? Se aquela marca produz alguma coisa, eu acredito nela. Uma marca menor não é tão confiável assim. É uma mentalidade de consumismo mesmo. E aí, quando entra nessa parte de ufologia, que é uma marca que expõe, não, é verdade, peraí, é quase uma religião. Mas a quem replicou aquela mensagem não tem experiência nenhuma. Não tem experiência. Por isso que eu digo, vocês dois, pegando uma revista, as Grife, pegando uma revista ufológica aqui do Brasil, aqui, vocês dois têm muito mais experiência em contatos com extraterrestres do que eles. Sim, Sim, verdade. Né? Sim. Então, considere-se aí uma marca ufológica aí, Alessandro Silva. Gente, de ninguém. Nós somos pessoas comuns, totalmente Sim. comuns. Pessoas que estão ainda, que nem eu falei, não está nem engatinhando, Malemar está abrindo o olho. E é uma coisa assim que você pode ir lá e você pode falar assim, colocar o som na árvore, colocar o brilho, e cada um de uma forma diferente, cada um sentiu de uma forma diferente. Então, quando tudo aconteceu nesse último que a gente teve lá, que a gente estava lá em cima do morro, a hora que tudo aconteceu, todo mundo assim, eu nunca ouvi ele tão perfeito na minha vida. E olha que foram bem poucas as vezes que eu tive que eu tive o contato, né? E as outras vezes eu ficava aqui assim, eu não conseguia ouvir, estava do meu lado, eu falei, Alessandro, eu não consigo escutar. E o Alessandro escutava o cara falando, meu
subiu um calor, uma energia da terra e não sei o quê. Nada, não estou ouvindo. Mas dessa vez foi assim fantástico. E cada um viu e percebeu de uma forma diferente. Então não tem como ser uma coisa colocada lá, uma coisa falsa, uma coisa mentirosa, porque não tem como cada um sentir ou cada um ver de uma forma tão brilhante, tão maravilhosa. E ele falando assim com uma neutralidade, com você acha que você vai surtar, você vai falar assim, eu vou gritar, eu vou entrar em pânico. Estado de graça. Não, você fica neutro. Você estado de graça, né? é fantástico, é fantástico. Você ouve perfeitamente tudo que ele fala e você fala assim, faz todo sentido, tudo. São tudo assim, ó. As informações que ele vai dando não é nada aleatório, nada assim Nada. que não. Também não é linear, né? E não é linear, né? Busquem conhecimento. Ele aparece das informações e você tem que ligar os pontos, né? Vitaminas, MDP. Mas realmente é um ser que vem para trazer informação, para trazer informações na questão de saúde e outras coisas mais, mas assim, basicamente melhorias para a gente, né? Em se tratando de humanidade e sociedade. Então, eu não tenho por que desacreditar de uma situação dessa, né? A gente vivencia. Nada é melhor do que você vivenciar, do que, ao invés de fazer a revista ufológica, né? Avistaram, nananana, né? Não, a gente vai lá e vivencia, ouve, né? Tete a tete mesmo. Então, não tem o porquê de... Tem que ir lá, tem que e vivenciar. Me diz aí, o último ensinamento que eu sei que o Bill deixou para nós aí, sobre pesquisas de DNA, algumas coisas assim com proteínas. Isso daí foi muito, muito interessante, né? Porque linkou com muita coisa, né? Linkou, assim, fenomenal. Eu já fui atrás de solução, já achei uma solução aqui, já achei outra ali e tal. Eu disse, galera, joguei isso de informação para todo mundo, e se vocês quiserem, vão, se vocês não quiserem. Você falou, ele jogou somente os nomes. Agora, vocês busquem para que serve, o que vai trazer para sua vida, que melhoria que faz, quem fabrica, quem se vira. Ele vai jogando, ele vai jogando. E aí teve alguns momentos que ele falou muito rápido, e a gente não conseguiu entender. E tudo, depois a gente saiu de lá, eu falei, a última parte eu não consegui entender, né? Aí depois foi a Larissa, né, que falou que tudo é frequência. Ele está modulando a frequência de todo mundo. A entonação. A entonação, a brincadeira dele com a gente, que ele fez a brincadeira com as mulheres, que a mulher gasta mais que carro importado. E isso que você está falando, né? E aí tudo isso a gente acha que é uma brincadeira avulsa, aleatória. Não, tudo é... Ele está modulando a frequência. Então ele não joga uma vírgula, um nada à toa. Nada. Tudo é... O que você disse, ele falou das proteínas. De acordo com as pesquisas que a Dáquila vem levantando, o nosso DNA foi alterado há muito tempo atrás. E ainda assim está sendo bombardeado até hoje com frequência eletromagnética, com toxina, com alimentação industrializada. Enfim, praticamente tudo que a gente consome hoje tem toxinas que causam atrapalham o nosso DNA, atrapalham o nosso desenvolvimento. Aí você começa a enxergar e entender o porquê de tanto câncer, o porquê de tanta doença que tem espalhada pelo mundo. Por quê? Você entende que a farmacêutica e a alimentícia, para não dar tanto nome aos bois, são amiguinhas, é do mesmo grupo. Não vende veneno. Então, uma vende o problema e a outra vende a solução. E você nunca cura. Mas nunca cura. E você... Suposta solução, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado
do que a gente está se alimentando, do que a gente está nutrindo, o que a gente está colocando dentro do cálice, né? E ele veio trazer essas informações muito importantes sobre as proteínas. Então, tipo, tá ali, né? Ele tá dando ali, ó. Só basta você pegar e trazer para sua vida e colocar no seu dia a dia, né? Essas proteínas, qual que é as proteínas aí que ele falou? Pois é, ele falou da P43 e P57. E ainda tem P54, 53, alguma coisa assim, não é? É a P53. Isso. 53 e 54 protege os telômeros, né? Que com tanta porcaria que a gente consome, vai encurtando, né, os telômeros e vai danificando o DNA, né? Por isso, células cancerígenas. Então, se a gente nutrir com essas proteínas, né? Aliás, aumentar essa proteína no corpo, você tem uma proteção melhor nessa questão aí de reprodução celular, né? E a outra? E a P43 tem a ver com aumento da carga eletromagnética. E assim, outro dia no grupo, né, a gente estava fazendo... Até eu fiz uma ordem cronológica, né? Dos ao meu ver, está ligado com o grande monumento escalonado que está sendo construído, né? Está sendo agora as colunas interligadas com fio de ouro, né? E assim, logo teremos novidades. Bacana. E também o MDPL, né? Muito importante, né? Também. Aumento da carga elétrica, né, do corpo, né? Com o exercício físico, o MDPL. Tá tudo relacionado, tudo relacionado. Eu vi que é uma cascata, né? Você precisa iniciar com o básico e você vai indo para um campo mais avançado. Hoje a gente está falando aqui de uma parte de genética que não é exposta aí para qualquer um. Você tem que ter, para trazer um assunto desse, sobre genética, proteína P43, P57, P53, isso é parte de estudos científicos muito bem embasados, né? E que você tem que pesquisar muito para encontrar essas informações, né? Porque elas são chaveadas, digamos assim. E agora, trazendo essas informações, quem sabe as pessoas vão pesquisar sobre suas proteínas também. E eu já deixo aqui algumas dicas também, como o consumo do chá verde, né, para combater o envelhecimento precoce, essas células tumorosas também, por causa dessas proteínas que foram suprimidas, digamos assim, né? Então, o chá verde, temos aí a Viscum album também, que hoje eu estava colocando no grupo sobre a Viscum album, também, que é um anticâncer também, aí, que são dicas, tá? Aqui, para quem quiser pesquisar, para quem quiser usar, então, são dicas. Então, pesquisem, busquem, eu não estou aqui recomendando, eu não tenho diploma, não sou médico para recomendar nada aqui, mas eu dou dicas aí para que vocês pesquisem e vocês se interem desses assuntos aí. Viscum album, uma planta que, ó, na Alemanha, eles estudam muito essa planta para combater o câncer. Tumores, isso é muito interessante. Chá verde, só olhar aí os hábitos dos japoneses. Chá verde também combate células cancerígenas, porque limpa as nossas células, desintoxica. Outra coisa bem importante também, que é o óxido de zinco, né? Que a gente também foi recomendado, né? E se alguém quiser algumas coisas também, pode ter os suplementos aí também, que é da parte da Merlin também, né? Então, são suplementos aí que vão ajudar também em toda a carga elétrica e também aceleração de frequência, né? Tem um outro ali que eu estava pesquisando também. Oi? Moringa oleífera. Isso, a moringa, também a moringa. Plante um pé de moringa dentro de casa. Tem um pé de moringa dentro de casa. Isso vai fazer diferença. Coma as folhas da moringa. Vocês vão fazer total diferença na vida de vocês. Então, são coisas que a gente traz, que a gente dá dicas, mas tem que correr atrás, tem que buscar, tem que estudar. Né? O OXI3 exatamente também trabalha muito, o OXI3 trabalha muito a questão do plasma sanguíneo também, né? Então, o aumento de plasma sanguíneo, então o reparo do plasma, enfim, eu não tenho a informação correta aqui, mas você pode
ir lá na Merlin e também olhar o Oxy 3, que vai fazer toda a diferença também. O Oxy 3, se eu não me engano, ele ajuda muito na questão cerebral também. Então, são dicas aqui que vão talvez abrir algumas chaves aí, ou umas chaves que vão abrir algumas portas aí. Você tem alguma dica, Alessandro, sobre isso? Pois é, eu faço uso bastante da moringa. Também. Eu faço suplementação com os produtos da Merlin. A Carol citou aí do OX3, eu faço uso também. Então, assim, tô tentando comer menos e suplementar. Vinho O sagrado. vinho sagrado, o vinho sagrado é especial. Vamos abrir uma franquia de vinhos sagrados aqui na Serra Gaúcha aqui. Vai ser total diferente. Vamos competir com os vinhos da região aqui. Então, o mais legal de tudo é isso. Imagina só, alguém vir, olha só, olha ali ó, o sagrado, ó, manda para mim esse daí que eu tô sem aqui. O meu terminou tudo. Então, olha só que interessante tudo isso. Quando vocês sentam para conversar, vocês dois assim, como é que aqui uma palavra bem clichê aqui, caiu a ficha de vocês que vocês receberam e recebem orientação de um ser tão elevado? E como é que é esse negócio de vocês? Vocês olham um para o outro e dizem assim, nossa, você vê que coisa é isso? O que a gente está recebendo de diferente na nossa vida? Então, Marco, a princípio, a gente fica, assim, sei lá se é receio, o que que é, né? Mas parece que hoje em dia, desculpe se eu estou sendo muito simples, sei lá como eu posso dizer, mas parece que hoje em dia é tão normal, parece que Ele estava na vida da gente sempre, né? Ele esteve sempre. esteve com a gente. Parece que é a pessoa que sempre esteve com a gente. É uma sensação, assim, de alguém que cuida da gente. É tipo um conselho de alguém que cuida, que está cuidando da gente. Então, quando a gente fala sobre ele com outras pessoas lá depois, ou algumas que não esteve presente e quer saber, você passa como se fosse um conselho de alguém que é muito próximo a você, Sim. que te quer muito bem. Então, Só que, assim, o que você falou, eu estou falando assim, Silvana, você tem consciência de que é um ser que está falando com você? Não, não. Eu não consigo ainda assimilar ele como um ser de energia, mas sim como eu ainda assimilo ele como um ser físico, algo de palpável. Exatamente. Mesmo quando eu ouço somente a voz dele ou vejo só os brilhos, eu ainda tenho a sensação de ser um ser físico, um ser palpável. Eu ainda, porque eu nunca vi ele como energia, né? Então a gente monta na cabeça da gente como um ser físico, um ser palpável, um ser com rosto, que a gente vê as fotos, né? Então eu, Silvana, ainda tenho ele como aquela foto, aquele ser físico. Mas a sensação é essa, parece que é alguém muito próximo que veio te dar um conselho. Porque a gente fica totalmente neutro, totalmente em paz, né? Enquanto está ouvindo lá as informações, né? Eu acho muito interessante isso daí. Bacana. Sabe o que me veio na cabeça agora? Sabe aquelas imagens que foi plantada para nós e que Moisés olhava para cima e falava com Deus, coisa assim? Um ser muito maior e a responsabilidade que ele tinha com essas informações. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Que quando você recebe uma informação de alguém assim, a responsabilidade que você tem sobre aquilo, porque é diferente, né? É algo muito maior, uma frequência muito maior. Não que a gente não possa se interligar ou sincronizar com essa frequência, mas é algo muito maior e a responsabilidade de ter essa informação e propagar essa informação, vocês fazem ideia disso? Vocês conversam sobre isso? Olha, Sim, sim. sim. A gente precisa muito
de treinamento ainda para a gente conseguir agir. Entre a gente, Marco, consegue ter uma conversa legal entre nós dois. Ou entre os amigos que tiveram junto ali, que nem você, às vezes quando a gente tem ali, a conversa flui, mas aqui fora é mais difícil. Aqui fora é mais difícil. Então, entre a gente flui, você fala, nossa, você viu, ele falou isso, ele falou aquilo. Então, é legal, você fala, que nem você falou, o tamanho, você tem consciência do que você está recebendo, do tamanho da sua responsabilidade, né? Sobre isso que está acontecendo na mudança lá fora. Talvez a gente tenha, mas ainda tem o medo, o receio, não cativar a pessoa da forma como você está sentindo. Porque nem sempre o que você sente é o que você fala, o que você consegue passar, né? Então, às vezes, o que está aqui ou o que está aqui não sai. É estranho, eu não sei. Não é fácil. Para mim, falando de mim hoje, não é fácil. E como vocês se sentem, assim, tipo, a energia, a frequência de vocês, assim, de ter essa aproximação? Porque imagina só, é um contato com uma frequência, uma energia muito superior. Eu não digo que é uma energia superior, mas é uma energia em uma frequência muito diferenciada, né? Que basicamente o nosso espírito, se colocar aí em termos de frequência, a nossa luz é a mesma frequência. Só que a gente desconhece ainda essa frequência, mas a gente sente essa frequência. Como é que vocês sentem isso e como é que vocês lidam com isso? Cara, isso mudou em mim, mudou alguma coisa e tal. Bom, eu acho que a gente já tem consciência que somos antenas, né? Receptores e propagadores. Então, a gente recebeu uma frequência muito elevada. Será que a gente não está distribuindo essa frequência sem perceber? Por onde que a gente vai? Será que não estamos distribuindo essa frequência? Às vezes a gente está aqui, vamos em tal lugar, não estou muito afim de ir. Falei, não, mas vamos levar a nossa frequência. Porque em nós tem resquício da frequência dele. Então, por que não levar? Por que não ir? Às vezes, a sua presença, uma palavra, um olhar, você tocar em alguém, um abraço, você transmite essa frequência. Então, às vezes, sem verbalizar, somos propagadores. Levamos a frequência. Modulação. E é assim, Fala, você... eu ainda tenho aquele negócio que eu me identifiquei até com uma pessoa que... Tá, o Alessandro sempre foi mais sensível a sentir. Tô sentindo. Tô sentindo, ó, tá chegando, ó. E quando eu ouvia você falando isso, o Alessandro também sentia as coisas, eu olhava e falava, pô, não sinto nada, não vejo nada. E, tipo, eu ainda não sinto. Mas a mudança, eu não sinto aquela coisa de vibrar o corpo, de arrepiar, aquela energia que nem às vezes vocês sentem. Eu acredito que eu não sou sozinha nisso. Tem muito Ô, mulher fria, hein? A ponte teve um amigo nosso que a esposa dele ouviu o Bilu, né? Bilu. Ela ouviu, eu tô ouvindo. Ele falou, eu não tô ouvindo nada. Você tá louca, eu não tô ouvindo nada. Então eu sou meio ele e o Alessandro é meio ela. Então eu não ouço às vezes muitas coisas, eu não sinto muitas coisas, mas eu não consigo te explicar exatamente o que muda dentro da gente, mas muda. Você sai de lá assim numa leveza, numa sensação assim de que algo aconteceu. Eu não sei exatamente o que foi, porque eu não tenho essa sensibilidade, mas algo aconteceu. O Esdras estava lá distribuindo cravinho lá, os cravinhos do Esdras, né? Quer um cravinho aqui, quer um cravinho ali e tal, tá distribuindo cravinho para todo mundo, é os cravos lá do... Demônio da quinta série aí, ó, que não...
Sabe que eu acho muito bacana essa verdade que vocês trazem de como vocês sentem, porque as pessoas viajam bastante na maionese, né? Ah, né, isso e aquilo, não sei o quê, e viajam e não voltam para si, né? E ficam naquela viajação lá, que é algo, na verdade, que vocês acabaram de falar que é muito natural para vocês, o dia a dia de vocês muito natural, né? De que vocês tentam trabalhar tudo isso da forma que vocês conseguem compreender, ou no nível de compreensão que vocês têm, né? E tudo isso muito natural, né? Que não precisa ficar viajando na maionese. Ai, agora sou um ser de luz, agora não sei o que, agora estou na quinta dimensão, isso, aquilo. Então, são coisas muito sérias, né? É um desenvolvimento muito sério, é um trabalho muito sério de autotransformação para que consiga mudar o seu próprio mundo e mudar o mundo aí fora também. E, às vezes, hoje, lógico que já não é mais assim, mas no início se atropela bastante coisas, né? Mas enfim, é a fase de querer de olhar para aquilo e ter como verdade, dizer assim, cara, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo, né? E a insistência, é assim. E no início é assim que acontecem as coisas, uma nova descoberta e você quer mostrar essa nova descoberta para todos. E isso é bom. Isso é bom, significa que você conseguiu expandir a tua consciência. Quando você quer e olha aquilo que fez bem para você, você quer que faça bem para o outro também. Né? Agora, o nível de consciência ele começa a mudar. Você começa a ter mais informações, você começa a pesquisar mais, você começa a buscar mais, você começa a desenvolver algumas ferramentas para você treinar, né? Porque você não precisa pegar ali um menu, tem essa, tem essa. Você mesmo pode desenvolver as suas ferramentas para que você treine no tempo que você tem, é, enfim, dentro do que você consegue fazer, né? Até você chegar ao nível de autocomprometimento, agora eu sou 100% eu. Agora eu vou fazer assim e vou chegar onde eu quero chegar. Então, isso é muito legal, vocês trazerem essa verdade da naturalidade. E isso é o diferencial no desenvolvimento e no crescimento, a naturalidade. Seguir o fluxo, né? Porque muitas vezes você forçar algumas coisas consigo mesmo, às vezes pode te deixar também estagnado, né? Mas eu vi isso, tem que ser isso e tal, e nunca, a gente fala bastante isso, nunca olhe para o lado, não se compare a ninguém, né? Não fique se comparando, o cara lá, esse aquilo, o outro lá não sei o que, o outro lá se desenvolveu, já desenvolveu tantas habilidades, isso aqui. Essa comparação trava muito a pessoa, né? Então, a naturalidade, ela vai fazer total diferença. Às vezes acontece muito mais coisas na naturalidade do que forçar alguma coisa consigo mesmo, né? Deixar o fluxo, seguir o fluxo, isso faz total diferença. E como casal, isso é muito interessante, né? Como casal, o fluxo ele tem que ser, ou seja, tem que ser natural, ele não pode ser forçado, né? E esse jogo de, eu vou ter que ir, eu vou fazer por causa que eu vou ajudar, e isso vai fazer bem para mim. Essa consciência de que também vai fazer bem para si é muito interessante, bem importante, né? Deixa eu ver que hora que é aqui, gente. Ô, louco! Pô, mas tu fala, hein, senhor? Tá. Aqui, ó. Não, tá ótimo. Pode falar, você ia falar agora. A gente pode continuar o que você ia falar. Não, era exatamente isso que você está falando sobre naturalidade. Às vezes as pessoas, a gente está lá e eles falam, vamos sentir o cheiro, o aroma de café. Aí tem muita gente que fala, tipo, nossa, não tô sentindo. Aí outros falam assim, eu vou falar que eu tô sentindo, sim, tá bom. Eu senti aqui, ó. Mas eu acho que é necessidade. Você tem que ser, que nem você falou, deixa acontecer. Comigo eu nunca senti. Nem o café, nem o limão, nenhum dos cheiros que eles pediram, eu nunca. Mas eu sei. Falava um cheiro de café, eu sentia cheiro de flor. Você tava junto, né? E eu falei assim, eu não vou falar, eu senti aqui. Não vou, porque o meu momento vai chegar. Eu tô treinando para isso, eu tô me esforçando para isso. E eu sei que quando chegar, eu vou ficar tão feliz, eu vou falar, eu consegui, porque eu sei que vai ser verdadeiro. Então, a pessoa não tem que ter a necessidade de se igualar a todo mundo. Eu vou sentir também, vou falar que eu senti para eu me igualar. Não, cada um no seu processo.
E é tão bom aceitar isso, que lá ninguém é melhor que ninguém. Eles falam muito isso. Cada um no seu momento, cada um no seu processo. Tem que ter o pé no chão, senão vira religião, né? Sim, exatamente isso. Veja, tem que ter o pé no chão, senão Sem, sem idolatrias, né? Sem idolatrias. acabar, né? Isso é muito importante, ter essa consciência de que o que você absorve te faz crescer e aquilo que você não consegue absorver, você não tornar idolatria, tá? Porque o outro, isso e aquilo, então eu vou reverenciar ali porque aquilo lá é melhor porque o outro sentiu. Não, aquilo que é melhor para você, você vai sentir que é melhor para você. Isso faz total diferença. Gente, já é meia-noite e meia. A Medusa aqui está aqui se virando aqui. Gente, eu quero agradecer de coração mesmo pela participação de vocês. Quero agradecer a todos que estiveram na live aqui, escutando a história de vocês também e participando também. E, cara, isso foi, sim, fenomenal para mim, vocês estarem aqui trazendo com simplicidade aquilo que vocês têm no coração de vocês, a trajetória de vocês com muita naturalidade. Viu, Sil? Não dói. Não dói, não machuca. E isso daqui também é treinamento de comunicação, de autocomunicação, de como propagar algumas informações, tudo isso é muito importante, né? E eu só tenho gratidão aí por vocês terem aceitado o convite, certo? Eu sei que vocês têm que trabalhar amanhã também, né? E de coração mesmo, sou muito grato e deixo aqui de novo, né, para quem está iniciando no caminho, esse livro é muito importante. E pegue algumas coisas, aspectos da história do Alessandro e da Sil, que eu tenho certeza aí que alguma coisa vai mexer com vocês também. E se vocês conseguirem também participar de alguma atividade de campo de dar aquela pesquisa, eu tenho certeza que algumas crenças vão ser moldadas aí em você, porque você vai presenciar, você vai sentir a diferença do vórtice magnético que tem lá naquela região, você vai conversar com muitas pessoas, você vai, enfim, eu tenho certeza que você vai se sentir em casa, porque o dimensional, quando ele entra em contato com outros dimensionais, e para ele, realmente, ele está em casa. Eu sinto uma saudade imensa quando eu saio de lá, e tenho certeza que vocês vão sentir diferente também, essa mesma saudade que eu sinto quando saio de lá e venho para a minha região de novo, venho para a minha vida. Então dá uma saudade imensa, porque lá tu sente todo tipo de energia, de vibração, de emoção, e você aprende a trabalhar com isso para que aqui fora você consiga aplicar no teu dia a dia. Então tá aí um resultado muito bacana, resultado da história, né? Do início, a trajetória desse casal incrível aí que eu admiro bastante, grandes amigos. Tá? Um beijo no coração para vocês aí, fiquem todos bem, fiquem na riqueza, na abundância que vocês merecem, e vocês podem fazer as considerações de vocês aí. Eu agradeço o espaço aí, que você recebeu, apesar de ser meio novo nas lives aí, mas a gente, propagadores, temos que propagar, né? Então, agradeço a você, agradeço o pessoal que está com a gente até agora, e vamos para cima. Até a próxima. Eu agradeço primeiramente ao Marco, porque vocês têm noção que isso daqui vai ficar para sempre, né? Para sempre na minha vida eu vou carregar esse momento. Eu vou falar, minha primeira live eu fiz com o meu amigo Marco. Então, acho que tudo primeira vez ficado para sempre na vida da gente, né? Então, eu agradeço imensamente por você não ter desistido de mim, por você ter mandado um áudio para mim e falar assim, vai ser tranquilo, vai ser de boa, eu prometo. Eu não vou fazer perguntas difíceis para você. Eu agradeço imensamente, Marco, de todo o coração. Agradeço os nossos amigos que estão aí, os nossos parceiros de trabalho, de treinamento, de risadas, que eu acho que o melhor momento que hoje eu considero na minha vida são um dos melhores, né? Vamos dizer assim, são os que a gente passa em Dáquila, porque é tudo tão mágico, tudo tão maravilhoso. Então, eu agradeço imensamente de coração pelo convite
e por não desistir de mim. De verdade, muita gratidão. Ah, e só para dizer para vocês aqui que eu tô sentindo, não, é sério, eu tô sentindo um perfume muito diferente que eu nunca senti aqui dentro do apartamento, eu nunca senti isso, e pode ter certeza que isso emanou da frequência de vocês, tá? Então, de novo aí, um beijo no que eu tô sentindo. Um beijo no coração, fiquem na paz, na abundância e na riqueza que vocês todos merecem aí. Tudo de bom para vocês, tá bom? Beijo, beijo, Beijo. beijo, beijo. Até mais.